10:16. Eu quero falar um pouco sobre um perigo que tem tomado conta das nossas vidas. Deus tem falado comigo nesses últimos 2 dias sobre isso, porque nós já ouvimos muito sobre derrubar grandes inimigos, grandes gigantes. Talvez a gente nem tenha problema com eles mais. Tantas mensagens que ouvimos, orações que fazemos, e até mesmo a gente fica meio que prestando atenção quando gigantes, problemas gigantes aparecem. Mas Deus falou como Satanás tem usado a ingenuidade espiritual como um problema. Nos tornamos espirituais, mas continuamos ingênuos, muito ingênuos. E essa ingenuidade ao extremo nos faz combater Golias, nos faz combater demônios com rabos e chifres, nos faz ficar atento àquilo que chega assustando, apavorando. Mas as grandes coisinhas pequenas, fofinhas no começo, porque somos espiritualmente ingênuos, nos arrebentam e nos destroem. Nós precisamos falar contra a ingenuidade espiritual. A Bíblia diz em Mateus 10:16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Feche os olhos. Pai, nós te amamos, te glorificamos. Não existe razão nenhuma para estar aqui se o Senhor não falar com a gente. Nos despimos do orgulho, da avareza, do cansaço também. E que não seja nenhuma outra voz a falar conosco do que a tua voz. Fala conosco, desperta-nos, alinha-nos com a tua presença. É o nosso desejo. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Esse texto que li a vocês de Mateus 10:16, Jesus está falando com os discípulos antes de enviá-los. Jesus sabia que eles eram homens na sua essência muito puros. E eles ainda precisavam desenvolver um certo discernimento, porque a pureza deles flertava com a ingenuidade. Porque bondade demais, sem discernimento, torna você vulnerável. Você não pode ser bom demais sem discernir essa bondade. A bondade tem que ter discernimento. Tem gente que pede coisas para você que parece que se você não der, isso é ruim. Não é? Isso é ruim, mas não é porque está me pedindo que eu vou falar. Peraí, vamos ter um discernimento. Quem é que está pedindo? Está pedindo para quê? Porque nem toda carinha de gatinho do Shurek de verdade precisa do que está pedindo. Então Jesus não disse: olha, vocês vão virar lobos. Não. Jesus disse para eles algo lindo. Ele fala assim: sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não percam a pureza. Não percam a pureza, continuem sendo puros, mas não ignorem os sinais. Entende? Sejam puros, mas não ignorem os sinais. Porque existe uma diferença entre ter um coração puro e ser espiritualmente, emocionalmente ingênuo. São coisas completamente diferentes. Então Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês como no encontro de lobos. Se vocês forem inocentes, os lobos vão devorar vocês. Então vão cheios de amor, vão cheios de pureza, mas observem os sinais. Sejam prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. É o que ele está falando. Porque nem toda missão e propósito espiritual é um ambiente seguro. E se você for ingênuo demais, você vai cair do cavalo. E aí tem um monte de gente desigrejada dizendo: nossa, pastor, igreja não é bom. Por quê? Por que igreja não é bom? Porque você foi espiritualmente ingênuo. Eu vou provar para você que Jesus amava todo mundo, mas ele não confiava em todo mundo.
Vou provar. Isso aqui não é teoria, isso aqui é Bíblia. Eu não falo nada aqui que eu não fundamente na palavra. Vamos lá, João 2, 23 ao 25. Abra comigo, se você trouxe sua Bíblia. E é importante que você anote esses textos para que você leia depois. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 ao 25. A palavra de Deus diz assim, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no quê? Em seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Leia comigo agora no 3. 1, 2, 3. Espera aí, está todo mundo olhando para Jesus. Tem sinais, tem milagres, tem choro, tem paralítico levantando da cadeira de roda, tem cego vendo, todo mundo dizendo: Jesus, 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 é o máximo, Jesus, Jesus. Jesus olha para eles assim: eu não vou me confiar a vocês, porque eu conheço vocês. Olha o 25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Jesus amava todos que estavam ali, mas ele não se confiava a todos, porque ele não era ingênuo. Existe uma diferença entre amar pessoas e confiar rapidamente nelas. A gente faz uma lambança, uma bagunça, porque a prova maior de maturidade espiritual é aprender essa diferença. Eu tenho que amar todo mundo, é minha obrigação amar todo mundo. É minha obrigação amar até o meu inimigo, diz a Bíblia. É minha obrigação. Mas não é porque amo que confio. São coisas diferentes. Muita gente boa não caiu por maldade, caiu por ingenuidade. Muitas famílias não foram destruídas por ataques complexos do inferno, foram destruídas por pura ingenuidade. Por quê? Confiou rápido demais. Hoje é assim. A gente confunde lágrima com sinceridade. Pessoal, tem pessoas que são artistas da Globo. O camarada chora de soluçar e está sendo mentiroso. Não é porque chora que está sendo sincero. E a gente fica dizendo assim: se correr uma lágrima é de verdade, se chorar sem lágrima não é de verdade. Quem disse isso? Quem disse que o choro verdadeiro tem lágrima e o verdadeiro? Não tem. A gente confunde andar junto com lealdade. Não, a pessoa está do meu lado, ela anda comigo, ela está o tempo todo do meu lado, então ela é leal. Não. A gente chama de proximidade amor. Não, essa pessoa está sempre próxima a mim, eu sei que ela me ama. E aí a gente ignora os sinais. Então Jesus está dizendo: maravilha que eles creram em mim, maravilha que eles viram os milagres, mas eu, Jesus, eu não vou me confiar a eles. O que ele está dizendo? Eles não vão começar a sentar na minha mesa, eles não vão frequentar a minha casa, eu não vou indo na casa deles. Está tudo bem, eu os amo, mas eu não vou. Por quê? Porque eu os conheço. Eu os conheço. Eu sondo, nem que eles falem alguma coisa, eu sei o que está acontecendo. E o Espírito mandou ministrar você hoje, porque talvez você está preparado aí para uma grande crise profissional. Está dizendo: pastor, estou orando, nada me derruba, ninguém me derruba, pode tirar meu emprego, ninguém me derruba, eu estou preparado, Senhor, se eu ficar doente, é Jesus. Mas talvez você não está preparado para separar o amor da confiança. Tem muita gente espiritual, mas emocionalmente ingênua. Tem muita gente que busca a presença de Deus, ora, ama Jesus, mas não sabe discernir pessoas, ambientes, intenções e vozes. Você é uma bagunça, porque não entende nada do que está acontecendo. Se o teu inimigo é o rei da manipulação, se teu inimigo é o rei da mentira, e você é um baita de um emocionado, que não observa os sinais, que não ouve a Deus para pedir discernimento,
A sua ingenuidade espiritual pode até parecer bondade, mas ela vai te destruir. Jesus era extremamente amoroso. Jesus era extremamente amoroso, mas ele era extremamente discernido. Ele sabia. O texto que li a você diz: ele não se confiava a eles. O que isso quer dizer? Ele amava as multidões, curava as multidões, pregava às multidões, mas ele não se entregava com profundidade para todos. Momentos de intimidade era Pedro, Tiago e João. Algumas vezes eram os 12. Coisas mais profundas eram Pedro, Tiago e João. E tinham momentos que era só um dos três. Porque maturidade espiritual não é amar menos. Não é que eu vou ser frio. Não é que eu vou ser uma pessoa gelada. Maturidade espiritual é discernir mais. Eu continuo amando todo mundo, mas agora eu entendo mais, eu observo mais. Isso tem tudo a ver com a sua vida, do que você vai viver. O texto que li a você, quem está comigo aí? Diz que Jesus está fazendo milagres, curando, libertando. Ele está no ápice, ele está em Jerusalém, momento de festa. Ele está arrebentando a boca do balão, sinais, todo mundo gritando o nome dele. E a Bíblia não diz que aqueles que elogiavam Jesus, que aqueles que falavam do nome dele estavam fingindo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles criam em Jesus. Então havia um sentimento real por Jesus. Havia uma emoção, uma admiração, um entusiasmo. Eles estavam dizendo: Jesus aí é o cara mesmo, hein? Ele é o Todo-Poderoso. Só que Jesus discernia além da superfície. Jesus estava olhando a intenção do coração. Então você vai ter gente que vai bater palma para você, vai elogiar você, vai dizer que você é o cara, vai dizer que você é inteligente, vai dizer que você é sábio, vai dizer que você é um baita profissional, vai dizer que você é muito legal. E aí você começa a ter que pedir ao Espírito Santo: Deus, me faz ouvir além das motivações. Deus, me faz perceber além, porque nem toda pessoa emocionalmente conectada a você está espiritualmente preparada para acessar o seu coração. Nem toda pessoa que chora quando te vê, nem toda pessoa que treme quando te vê, nem toda pessoa que fala: nossa, você é uma bênção, meu Deus, nem toda pessoa que de verdade, ela pode estar realmente emocionada, você pode realmente estar gerando algo nela, nem por isso essa pessoa está preparada para se conectar ao que está no seu coração. Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4:23 que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ele não manda guardar o dinheiro, ele não manda guardar a reputação. Ele diz: acima de tudo guarda o coração, porque ambientes errados, vozes erradas, conexões erradas adoecem decisões que saem do coração. Fala comigo: Jesus amava todos, mas não confiava em todos. Então por que você confia em todo mundo? Por quê? A gente tem duas formas de fazer. A gente vai apanhando e vai aprendendo, ou a gente vai ouvir a Bíblia e dizer: eu não preciso apanhar para aprender, eu já vou ouvir a palavra. Você tem que escolher. Aí você vai dizer: nossa pastor, então eu vou me tornar uma pessoa fria? Eu vou me tornar uma pessoa escondida, não falo com ninguém? Quem disse que Jesus era frio? Jesus não era frio. Uma coisa é frieza, outra coisa é maturidade. Estamos falando de maturidade aqui, ok? Não estamos falando de frieza. Não estou falando para você ser uma pessoa que não conversa, que não abraça, que não sorri. Estou falando para você ser tudo isso, mas ser maduro. Estou falando para você ser maduro. Jesus não era alguém desconfiado. Ele não tinha melindre com o povo. Ele estava no meio do povo. Ele abraçava. Ele era o camarada que olhou para Zaqueu. Ele era o camarada que abraçou uma prostituta, uma mulher pega em adultério, flagrante de adultério. Mas ele era diferente, porque o discernimento de Jesus não era paranoia. Ele não ficava dizendo: olha, deixa eu ver se aquela pessoa é. Não. Ele só não ignorava o que o Espírito Santo mostrava para ele. Eu vou te dar uma palavra aqui, levanta sua mão para cá. Se você levar Deus a sério, se você buscar Deus em espírito e em verdade, se você tirar da sua vida toda a situação que é meia boca e servir a Deus genuinamente, o Espírito Santo de Deus vai mostrar em quem você deve confiar e em quem você não deve confiar. O Espírito Santo vai mostrar claramente. Assim como você está olhando para esse painel de LED, o Espírito Santo vai mostrar a você quem você pode abrir o coração e quem você não pode abrir o coração. Tem gente aqui que Deus já mostrou sinais, mas você está carente.
Tem gente aqui que Deus já falou claramente na tua alma que não vai dar certo, mas você não tem percepção, você quer, não quer. E aí eu quero ler para você Provérbios 27:6, que diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então Salomão está dizendo que o amigo de verdade, ele desce a pancada em você, e o inimigo beija você. Olha a profundidade desse texto. Salomão está falando que quem te confronta te ama, e quem te bajula te destrói. Muita gente emocionalmente imatura, querendo beijo, mas Salomão está falando que o inimigo beija. O inimigo não tem nenhum desejo de irritar você. E esse é o maior erro dos ingênuos: confundir acesso com aliança. Você não pode achar que porque alguém está chegando perto de você, nem toda aproximação é profundidade. Não é porque sorriu, não, gente, mas pastor, aqui na igreja também. Olha, não é porque você conheceu uma pessoa aqui ontem que ela já vai para sua casa. Não estou nem falando de namorado, estou falando de amigo mesmo. Não, leva tempo. Vamos parar de ser carente. A gente se conhece ontem. Nós fizemos a turma do Lírio Play juntos. Daqui a pouco já está alugando casa junto para morar. Amigo, estou falando. Já viramos confidente. Ei, calma. Calma, gente. A gente está sendo ingênuo demais. Nossa, pastor, mas nós estamos no ambiente espiritual. Estamos no ambiente espiritual, mas as pessoas estão em transformação. E não tem essa sangria desatada para conectar coisas artificialmente. Se for da vontade de Deus, que você tenha um elo mais profundo com alguém, que Deus levante anjo de carne na sua vida, vai acontecer. Você não precisa acelerar nada, vai acontecer. Vai ser acompanhado de sinais, vai ser acompanhado de testificação, vai ser acompanhado de paz, vai fluir. Não tem gambiarra, não tem arame, não tem durepoque, não tem puxadinho, não tem coisas que você não vai poder conversar. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de sentirmos fortes, nos sentirmos maduros, mas não necessariamente você está próximo de alguém porque está maduro. Muitas vezes você está se precipitando. Lembra de José? José se lascou. Por quê? Porque ele contou os sonhos cedo demais. Cedo demais. O camarada abre a boca num ambiente que não deveria. Cedo demais. Lembra de Sansão? Revelou o segredo quando não devia. Era para ficar com a boca fechada, e ele abre a boca e conta o segredo cedo demais. Lembra de Roboão, filho de Salomão? Roboão errou porque confiou em pessoas cedo demais. Eu não estou pregando sobre você não amar, mas estou pregando sobre você fazer o que Jesus disse. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Seja esperto como a serpente. Provérbios capítulo 14, verso 15. Salomão vai dizer uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi ele falar. E olha que ele diz coisas incríveis. Esse é um dos meus textos preferidos. Ele diz que o ingênuo acredita em qualquer coisa. Qualquer história dramática, o ingênuo acredita. Ele sai fazendo pix. Eu recebo por dia no meu Instagram pelo menos uns 30 pedidos de dinheiro. Todos os dias. Todos os dias, alguém morreu, alguém está doente, são histórias tristes. Mas a Bíblia diz que o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Você é um ingênuo ou você é um prudente? Você acredita em qualquer história dramática? Pastor, mas eu vou ser uma pessoa ruim. Não, você vai ser uma pessoa que vai primeiro ouvir o Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa que primeiro não vai cair no drama de alguém. Você vai cair naquilo que Deus quer que você faça. Porque você não trata as pessoas com o seu drama. Você trata as pessoas com a sua personalidade firmada na rocha. Isso aqui é uma pancada, porque Salomão está falando que o prudente observa. O prudente, ele percebe os padrões, ele lê o ambiente. O prudente, ele observa o que está acontecendo. Mas o ingênuo, ele sai desesperado. E gente, e ele fica bravo com quem não aceita. Não, gente, nós temos que ajudar, nós temos que fazer, nós temos que confiar, porque o ingênuo acredita em tudo rápido demais. Rápido. E ele fica bravo com quem não acredita. Quem não acredita, você não tem fé. Você não tem fé. Você não é de Deus. Cadê o amor? É ou não é?
Porque é fácil jogar na cara o amor, quando a Bíblia diz para você tomar cuidado para não acreditar em coisas sem que você pise primeiro para perceber o que é. Ai, pastor, já puxou a ficha? Já puxou a capivara? Porque normalmente o impostor não gosta de ser confrontado. Puxa a ficha. Antes de você abrir a carteira, abrir o coração, abrir a casa, vá atrás, faça perguntas. Questione para saber se é verdade. Veja se essa pessoa ela vai sair do prumo. Quando você pergunta coisas, vai dizer, você está desconfiando de mim? A primeira vez que alguém perguntar para você se você está desconfiando dela, quando você faz uma pergunta para ela, fuja dessa pessoa. Porque como pode alguém que de um lado quando pede é um cordeiro, e quando você pergunta vira um leão? Se usasse essa força para conseguir o que precisava, nem precisava pedir para ninguém. É ou não é? É Bíblia, eu não estou lendo autoajuda, é Bíblia. Então não chame de consequência espiritual aquilo que é fruto de ingenuidade espiritual. Relacionamentos formados em ingenuidade, amizades, sociedades, coleguismo. Existe um perigo chamado carência. E é aqui que todo mundo sofre, porque nós somos pessoas que temos uma necessidade de aceitação. A gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, a gente quer ter alguém que olhe por nós. E esse medo da solidão nos faz termos conexões horríveis, péssimas. Trazemos tranqueiras para a nossa vida, abrimos o coração sem querer. E tem gente que entrega o acesso porque tem medo de perder a companhia, tem medo de perder tudo. Tem medo porque interpreta esse vazio como o fim da vida. Então aceita qualquer migalha para ter uma aliança. Em Provérbios 13:20, quem está comigo? Diga eu estou. Em Provérbios 13:20 a Bíblia diz que quem anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo vai acabar mal. Companhias moldam destinos. Escolha bem com quem você fala, escolha bem com quem você anda, escolha bem com quem você abre o seu coração. Ame todos, seja gentil com todos, mas não confie em todos. Não confie em todos. Eu estou pregando para alguém aqui. O Espírito está falando com você. É para você mesmo isso. É para você que está prestes a tomar uma decisão. É para você que está prestes a abrir o coração. É para você que está prestes a dar um passo. E o diabo está dizendo, ele vai cair na minha armadilha. Mas antes de você cair, o Espírito Santo está falando com você. Antes de você cair nesse golpe, o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Não confie em todos. Você não se torna parecido apenas com quem ama. Você se torna parecido com quem você convive. Eu quero trazer um exemplo aqui bíblico para a gente orar. Roboão. Quero ler com você em 1 Reis capítulo 12. Vamos ler do 6 ao 8. Uma palavra um pouco diferente hoje para você entender o recado de Deus. Eu só estou trazendo o recado. 1 Reis capítulo 12 verso 6 diz: então o rei Roboão consultou os anciões que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder este povo? E eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhes uma resposta favorável, eles serão os teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciões lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviram. Olhe para mim. O Roboão é o filho do rei Salomão, neto de Davi. Roboão é o herdeiro do trono mais rico, mais estruturado, mais glorioso que Israel já tinha visto até aquele momento. Porque se tem uma coisa que Salomão fez, o pai de Roboão, foi investir em estrutura. Israel estava um brinco. Roboão não construiu nada, mas ele não começou do zero. O reinado dele estava pronto. Influência, autoridade, imponência. Salomão deixou um legado fantástico para Roboão, só tocar o barco. Só que Salomão deixou o povo cansado, porque no anseio de construir, Salomão sobrecarregou o povo de Israel com muitos impostos. Era muito imposto para bancar o luxo de Salomão, para bancar a arquitetura, para bancar as empreitadas do rei Salomão. O governo se tornou muito pesado para a população. Então, quando Roboão assume o trono, sucedendo o pai, o povo estava fazendo só um pedido para ele:
meu rei, alivia o peso que está sobre nós, e nós vamos te servir. Meu rei, alivia o peso, que a gente vai ter uma aliança, nós vamos estar juntos. Aí o que o Roboão faz? Ele vai ouvir os anciões. E o que os anciões falam para ele? Meu senhor, faz isso, alivia o peso do povo, diminui os impostos, alivia o peso, esse povo vai ser leal ao Senhor. Só que depois de ouvir os anciões, ele vai ouvir a garotada que cresceu com ele, jogar a bola com ele. E o que os amigos falam para ele? Que é isso, Roboão? Você vai ser fraco, rapaz? Você vai aliviar para esse povo? Não, não. Você se mantenha forte. Se você ceder uma vez, vai ter que ceder de novo. Não, Roboão, escuta aqui, você faz o que tem que ser feito, não afrouxa não. Porque sempre vai ter duas mesas, a mesa do ego e a mesa da maturidade. Você escolhe onde você senta. Porque pessoas que sabem quem são, não tem problema em se abaixar. Agora pessoas inseguras nunca se abaixam. Os anciões falam para ele: ceda, Roboão, ouça o povo. Os amigos de infância falam: imagina, fica no jeito aí, não ceda coisa nenhuma, mostra a sua força, impõe autoridade. E aí nasce uma tragédia. Qual é? Ele rejeita o conselho dos homens maduros, vai ouvir o conselho daqueles que foram criados com ele. Uma decisão imatura, uma decisão precipitada, e 10 das 12 tribos de Israel se afastam. Ele perde a nação de Israel. Israel passa por um racha, e o reino de Israel nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele tinha tudo na mão, ele tinha tudo para tocar o barco, mas ele vai ouvir uma voz que não devia, e não tinha discernimento, era ingênuo. Filho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ninguém antes nem depois foi como Salomão, neto de Davi. Mas Roboão perde o reinado porque o coração dele não discernia o conselho de ninguém. E agora ele tinha homens maduros para ouvir, mas ele escolhe caminhar com gente tola, e o orgulho dele foi alimentado. Pastor, o que o senhor está dizendo para você? Eu estou dizendo para você o que Salomão disse, o vô dele, em Provérbios 12:15. É isso aqui que eu estou te falando, presta atenção. Olha aqui, o caminho do insensato parece o quê? Ele acha que está abafando, ele acha que é a última bolacha do pacote, está certo, o povo está gritando, faz diferente, o conselheiro está falando. Só que tem vezes que a gente não quer um conselho, a gente quer que alguém concorde com o que a gente quer fazer. Existe uma diferença entre ouvir um conselho e querer alguém que valide o que eu quero fazer. E todo mundo que me dá um conselho diferente do que eu quero, eu digo que é o diabo, eu digo que não é bom, eu digo que eu não quero ouvir, eu só quero gente que concorda com o que eu quero fazer. Põe de novo o texto aqui, por favor. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. O sábio ouve, enquanto o insensato só quer ouvir o que confirma o que quer fazer. O sábio quer escutar para aprender. Será que não tem algo que eu não estou vendo? Será que não tem algo que eu não percebi? Será que eu não posso fazer algo melhor? O insensato, ele consulta porque ele quer alguém que concorde com ele. O sábio não. O sábio quer ouvir para crescer, e se ele tiver que mudar, ele muda. Ele só quer crescer. O insensato, ele quer saber quem me apoia, quem me apoia. O sábio quer dizer, quem pode me mostrar o que eu ainda não estou vendo? Quem pode me mostrar, tem algum gap, tem algum cantinho que eu não estou vendo? Você é um insensato ou é um sábio? Na tua casa, na tua família, nos teus negócios, só quer acertar o tempo todo. Alguém que bata a palma para você, um monte de puxa-saco. Aí o diabo coloca um monte de bajulador do teu lado. Você está indo pro vinagre, vai acabar com tudo, está perdendo tudo, e só tem puxa-saco do lado. Uma das decisões espirituais mais importantes da nossa vida é decidir qual é a voz que nós vamos ouvir. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Roboão arrebentou o legado de Salomão, porque ele ouviu gente que não devia. Quando os conselheiros falavam, ouça o povo. Provérbios 19:20 diz para a gente ouvir as instruções e os conselhos. E quem ouve as instruções e conselhos acabará sendo o quê? Sábio. O problema de Roboão não foi a ausência de sabedoria. O problema de Roboão foi rejeitar aquilo que confrontava o seu orgulho. Eu não sei se você está entendendo
o que eu estou pregando aqui. Mas Deus me diz que tem algumas pessoas em fases definidoras da sua vida. E você está preparado para o Golias, está preparado para o leão, para o urso, está preparado para se tiver um câncer, está preparado se tiver um desemprego. Estou preparado, mas não está preparado para saber amar. Não está preparado para saber amar. E o diabo pode acabar com você através de um amor ingênuo. Porque amar não é confiar. Jesus fez milagre, curou, libertou, pregou, mas ele olhava e dizia: eu não me confio a eles. Afinidade não é maturidade. Não é porque tem afinidade com você, que gosta do que você gosta, que vai onde você vai, que essa pessoa tem que ter a chave do seu coração. E Deus está curando a igreja hoje de uma ingenuidade. Deus vai nos curar de uma ingenuidade. Tem sofrimento que não era para a gente passar, passamos porque fomos ingênuos. Tem enroscos que não eram para a gente passar, fomos ingênuos. E tem gente que já é crente há muitos anos, já ouviu palavra há muitos anos, já ouviu pregações há muitos anos, e continua sendo um menininho, uma menininha espiritual, preocupando-se com macumba, preocupando-se com feitiço, preocupando-se com inveja e morrendo no amor. Morrendo no amor. Eu sinto uma voz de Deus aqui. Você vai parar de ouvir vozes erradas em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai começar a mostrar sinais para você. Vai ter sinais pipocando de todo lado. Vai ter sinais. Porque coisas que começaram rápidas demais, você confundiu intensidade com profundidade. Não é porque é intenso que é profundo. Tem gente que chega do dia para a noite, parece um furacão. E essa pessoa quer ocupar o seu tempo, quer ocupar a sua agenda. Essa pessoa quer ocupar a sua cabeça. E é ideia para cá, é ideia para lá. Vamos abrir negócio, vamos abrir empresa, vamos comprar, vamos vender. E você só está assinando cheque, só está assinando cheque, só está passando cartão. É o dia inteiro, ela faz sua agenda. E não é porque é intenso que é profundo. Não é porque a pessoa é agitada que é séria. Hoje Deus está trazendo maturidade para a sua cabeça. Você vai continuar amoroso, você vai continuar uma pessoa carinhosa, você vai continuar uma pessoa acessível no cumprimentar, no dar atenção. Você vai pregar o evangelho, você vai orar pelas pessoas. Só que você vai ter discernimento na sua cabeça. Você vai ter discernimento. Você não vai parar de amar, você vai ser uma máquina de amor. Você vai amar, mas você vai parar de entregar profundidade sem que antes tenha tempo, sem que antes tenha verdade e sem que antes tenha fruto. Fala comigo: tempo, verdade e fruto. Amor para todo mundo, profundidade só depois de tempo, verdade e fruto. De novo: tempo, verdade e fruto. Tempo não é final de semana, tempo não é um mês, tempo é tempo. Deixa o tempo passar. Para com esses negócios de aventura de verão. Para tempo. Jesus ficou 30 anos dentro de casa. Ele começou o ministério dele com 30. Ele não teve pressa, porque ele entendia que precisava de um tempo. O ministério de Jesus foi muito mais no anonimato do que pregando e libertando. Foi muito mais morando com Maria e José do que recrutando discípulo, porque ele entendeu o tempo, respeitou o tempo e viveu o tempo. E quem queima etapa não pode reclamar que o bolo está ruim na forma. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento emocional. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento espiritual. Você que está online, receba isso aí também. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento de vozes. Levanta a mão e diga: Deus me dá discernimento. Mais alto, diga: Deus me dá discernimento. Põe a mão na cabeça e fala: Deus me dá discernimento. Eu tenho que entender o que está acontecendo à minha volta. Você tem que entender, para de moscar. Deus vai te dar discernimento. Você não é filho do capeta, você é filho de Deus. Não é possível que você vai ficar com essa sonsidão aí, se perdendo em coisa besta. O diabo está pondo um monte de casca de banana no caminho. Satanás está usando gente e você está aí: ai, mas eu amo, é tão difícil. Fala não, é tão difícil. Fala não, pastor, não é difícil não, é N-A-O-T-I-O. Não é difícil coisa nenhuma. Difícil é paralelepípedo. Não é coisa difícil nenhuma. Fala comigo: não. Soletra, pelo amor de Deus. N-A-O-T-I-O.
Deus arranque toda ingenuidade da tua vida espiritual hoje. E que você aprenda a ouvir conselho. Para de ficar com raiva de quem tem coragem de te falar a verdade. Aí você chama de inimigo quem põe o dedo na ferida, e miga quem te beija. Por isso que tua vida está como está. Então a pessoa que fala a verdade para você é um capeta. E a pessoa que te faz se sentir muito bem valorizado é divino. Aí você não fica com a tua opinião, nem com a minha. Vamos para a Bíblia. O amigo leal, ele machuca, porque ele tem coragem de falar o que ninguém tem. Conselho, gente, é ouvir o que eu não quero ouvir. Isso que é conselho. Conselho não é alguém reafirmando a minha vontade. Você tem que ter alguém que tem coragem de falar a verdade para você, pô. Você tem que ter coragem. Tem que ter alguém que você vai dizer, fala aí, vai. E você ouvir. Não ficar rebatendo, não ficar contra-argumentando, não, entenda. Você pode estar errado. Você pode estar errado. E a humildade de ouvir. Guarda seu coração. Se cerca de vozes sábias. Proteja seu interior. Não confie em todo mundo, não. Leva tempo, verdade e fruto. Não abra sua casa para qualquer um, não. Não abra, não. Não abra sua casa. Em nenhum momento íntimo Jesus levou Judas. Nenhum momento íntimo. Não abra sua casa. Coloca gente leal ao seu lado. Sabe quem é leal? Leal é quem te fala a verdade. Sabe quem é leal? É quem está na crise e fica com você. Sabe quem é leal? É quem respeita o teu chamado e não fala que você é vaidoso. Porque o inimigo, tudo que você faz, você quer se aparecer. Tem inveja de você. Mas o leal, ele valoriza a sua missão. Ele vê valor no que você faz. O leal, ele bate palma, você se formou, parabéns. O desleal, para que tudo isso? Para que se amostrar? Para quê? Para quê? Isso é deslealdade. Deus vai tirar Judas da sua vida. Deus vai tirar o Judas, vai tirar. E você vai amar o Judas. Se ele aparecer, só que o Judas é só até o quintal. Dentro de casa não. E aí você vai dizer, mas quem te ensinou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você vai sair daqui hoje com um coração lindo de pomba. Uma pomba simples. Você vai ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, mas vai ter uma sagacidade de uma serpente. Vai bater o olho, e vai. Suspeitei desde o princípio. Não contavam com minha astúcia. Deus vai te dar esse sentimento. Você não vai ser cismado, mas você vai ter visão de águia. Você não vai cair em golpe. Levanta a mão para cá. Não vai cair em golpe. Deus vai sustentar você. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sinais. E eu declaro, fala comigo, eu vou amar todo mundo, mas eu não vou confiar em todo mundo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para que Deus te dê essa sabedoria espiritual. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo. Nessa fase da tua vida, você não pode ser ingênuo. Tem muito a perder. Tem muito. Tem que ter sabedoria. Essa carência aí não pode estar falando por você desse jeito. Roboão perdeu o trono do pai. Busque alguém para você ouvir. Não tem ninguém, vai ler a Bíblia. Quer dizer, mesmo que tenha, lê a Bíblia. Vai ouvir uma pregação, anota. Mas cuidado, gente. Cuidado. Tem gente falando, sabe, até com argumento para te destruir, contra a palavra, contra as promessas de Deus. Pessoas falando até com convicção, mas usadas pelo diabo.
para confundir você, para deixar você cansado mesmo, confundido, abatido. Qual é a voz que vai reinar na sua cabeça? Qual é a voz que vai reinar na sua família? Qual é a voz que vai reinar no seu coração? Você tem que decidir hoje. Você não pode ficar em cima do muro, não. Se esse negócio aí, essa hospedagem que qualquer um que passa pela rua arruma um cantinho para dormir. Amor de Deus não é amor de novela. E se você for fácil para fazer um pix, me fala que eu vou pedir para você. Se você, pastor, chorou duas gotas, eu abro a carteira, pois eu tenho muita lágrima aqui para derramar. Nós temos uma igreja para comprar. Não é ser ruim, é ter discernimento. Você entendeu o que eu estou pregando aqui? Você não é ser ruim, é ter discernimento. Vamos orar por isso? Fecha os olhos e peça ao Senhor para te dar discernimento. Fala: Deus, me dá discernimento. Fala: Senhor, me coloca na minha cabeça discernimento, Senhor. Pai, eu preciso ter essa sensibilidade espiritual, Senhor. Me dá esse coração de pomba, mas me dá, Senhor, essa sagacidade de serpente, Senhor. Senhor, não me deixa ser confundido. Vai pedindo para Deus: Senhor, não me deixa ser enganado. Senhor, por favor, me alerta. Me revela, Senhor, o que está acontecendo, Pai. Eu não quero perder o que o Senhor me derramou. Me ajuda, Senhor. Vai orando pela sua vida agora. Vai consagrando a sua vida. Vai consagrando teus negócios. Vai consagrando tua empresa. Vai consagrando tua família. Vai dizendo: eu preciso ser mais maduro. Eu não posso ser ingênuo. Chega de ingenuidade. Chega de ingenuidade. Eu preciso ser mais maduro. Vai pedindo a Deus essa maturidade agora. Vai pedindo a Deus essa maturidade. Você não pode ser como Roboão. Ah, pastor, eu fui conversar com quem? E essa pessoa me deu, que conselho é esse? Quem é essa pessoa? Os sacerdotes, os anciões dizendo para Roboão: não ouça o povo. E os amigos de infância dizendo: não ouça o povo coisa nenhuma, faz aí o que você quer. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu oro por você agora. Vai orando pela tua cabeça agora. Todo orgulho é quebrado, toda altivez é quebrada. E nós agora tomamos uma postura de maturidade diante da presença de Deus. Nós agora nos levantamos para ser curados pela presença de Deus. Toda ingenuidade espiritual, que nós ouvimos qualquer coisa e acreditamos, ouvimos qualquer palavra bonita e acreditamos. Nós agora nos pedimos: Senhor, dá-nos maturidade agora. Dá-nos maturidade para não nos perder. E com muita humildade nós pedimos: alinha o nosso coração, alinha a nossa fé, alinha a nossa alma, alinha o nosso espírito, Pai, contra todo ataque do diabo que eu não estou vendo. Vai orando para que Deus te mostre os ataques do diabo. Ataques que você ainda não percebeu, mas estão vindo. Ataques que você não percebeu, mas já estão te destruindo. Vai pedindo a Deus clareza. Fala: Deus, me mostra onde eu estou sendo atacado e não estou percebendo. Me mostra onde o diabo está me machucando e eu ainda não percebi. Me mostra, Senhor. Me mostra, Pai, onde eu estou perdendo a alegria, onde eu estou perdendo a santidade, onde eu estou perdendo a fé. Me mostra. Eu não quero culpar ninguém. É sobre mim, é sobre a minha vida. Me mostra, Senhor. Me mostra qual é a área que eu estou sendo ingênuo. Qual é a área, meu Pai, que eu não estou percebendo as coisas? Eu preciso enxergar, não porque eu quero atacar alguém, não. Eu vou se amar, eu vou amar, mas o meu coração não, a minha intimidade não, porque acesso não é profundidade. Eu não vou dar profundidade sem que haja tempo, sem que haja fruto, sem que haja verdade. Eu vou esperar o tempo certo, eu vou crescer no tempo certo, eu vou fluir no tempo certo. Vai glorificando ao Senhor enquanto Ele te sela com sabedoria. Vai glorificando ao Senhor enquanto Ele te dá discernimento. Eu oro pela tua cabeça agora. Toda confusão vai ser desfeita, toda treva vai ser esclarecida, toda bagunça vai ser organizada. O Espírito Santo de Deus estará em você. Eu declaro maturidade agora. Maturidade. Vai guerreando aí, vai dizendo: eu quero essa maturidade. Eu não posso mais sofrer disso, eu não posso mais quebrar nisso. Chega. Põe a mão no coração. Você nunca vai ser uma pessoa difícil. Você sempre vai ser uma pessoa amável. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Mas você é uma pessoa madura. Quem teme ao Senhor recebe sabedoria. E eu declaro sabedoria sobre você.
Fala comigo, temer ao Senhor. Eu queria falar com você sobre um perigo que Deus falou comigo para tratar você. O perigo de ter certeza. O perigo de ter muita certeza. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 12, verso 15. Quero falar um pouco sobre insensatez. E que o Senhor fale conosco nesta noite. E você que está online, que a palavra de Deus pegue você, te encha de vigor e sabedoria. Quantos amam a Bíblia? Então vamos a ela. Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do insensato. A insensatez é a loucura, é a irresponsabilidade, é a decisão sem raciocínio. O caminho do insensato, a escolha do insensato, parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Curva a sua cabeça. Nesses poucos minutos que vamos ter, é importante que você esteja aqui. Então nós já queremos entrar em batalha espiritual agora. Inimigos da palavra, demônios inimigos da palavra, roubadores da verdade, que querem impedir que a semente alcance a terra fértil. Nós entramos em batalha agora. Nada vai roubar a voz de Deus, nada vai impedir a voz de Deus de chegar ao meu coração. Eu vou sair melhor, eu vou sair mais revestido de poder. Eu vou sair deste culto cheio de revelação. Eu vou sair desta reunião tendo a resposta para a minha vida, para me tornar alguém mais parecido com Jesus. Oh Espírito Santo, sopra em nós a tua vontade. Nós oramos e te pedimos, fala conosco. Amém. Diga graças a Deus. Salomão vai dizer que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Em outras palavras, ele está dizendo que o insensato, tudo que faz, ele pensa que está certo. E existe uma diferença entre errar e ser insensato. Errar, nós vamos errar. Não é porque você erra que é insensato. Se a gente for olhar para a Bíblia, todo mundo errou. Abraão errou. Lembra do Abraão quando tem medo e diz que a esposa dele é irmã? Moisés errou. Moisés era para falar com a rocha e por conta do estresse desceu o cajado na rocha, na água sair. Deus falou: por causa disso você não vai entrar na terra prometida, porque não é porque você está num deserto, numa fase difícil, que você pode dar chilique, fazer o que quer, falar o que quer. Deus não passa pano para nós. Davi errou, adulterou, mandou matar, se precipitou. O Pedro então nem se fala. O Pedro que um dia disse que daria vida por Jesus, no outro dia estava dizendo para aqueles que diziam que você não é discípulo dele. Eu não, nem conheço. Mas o insensato não é aquele que não erra. O insensato é aquele que mora dentro do erro. O sábio ele tropeça, aprende e continua. O insensato é aquele que tropeça, culpa alguém e repete. E é por isso que Salomão, ele não está apenas tentando nos ensinar a ser inteligentes, porque o livro de Provérbios não é só o livro para a gente ser cabeção. Eu sou inteligente. Não, o livro de Provérbios é para tentar nos salvar de uma tragédia. Uma tragédia terrível. Porque ninguém destrói a vida de uma vez. Ninguém se arrebenta do dia para a noite. A gente chega aqui desesperado, fala: pastor, me ajuda, porque eu estou... Mas espera aí, não começou ontem. São anos sucessivos de perdas. Ninguém acorda numa segunda-feira e diz: hoje eu vou acabar com o meu casamento. Não, aquele casamento está acabando naquela segunda-feira por várias insensatez que nunca foram resolvidas. Anos e anos sentando em cima do problema, com uma certeza: eu estou certo. Quando você vê um menino, uma menina, um filho, uma filha rebelde, completamente fora dos caminhos de Deus, não dando ouvido a Deus, aí você diz: nossa, meu filho virou do dia para a noite. Claro que não.
São muito tempo de insensatez na criação dos filhos, que lamentavelmente gera uma explosão. A gente só fala disso quando estoura, mas é uma falência. Gente, destruição acontece em parcelas. Ruína, seja de caráter, vida espiritual, não acontece assim, ó. São parcelas. Parcelas de pequenas decisões, coisas insensatas, concessões, desobediências, teimosias. E o mais assustador é que enquanto tudo isso acontece, o insensato acha que está certo. É isso que Salomão está falando. O caminho do insensato parece correto. O camarada está acabando com a vida dele, mas ele acha que está correto. Ele acha que está certo. Isso me faz pensar. Põe de novo Provérbios 12, 15. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3, vamos lá. O caminho do insensato parece-lhe certo. Só até aqui. Até aqui. Então ele está se destruindo, mas ele está certo. A vida dele está acabando, mas ele está certo. O casamento dele está indo para o vinagre, mas ele está certo. A Bíblia não diz que o caminho é reto. A Bíblia diz que ele acha que é certo. Isso me faz pensar. Quantas coisas eu estou dizendo, eu estou com a razão, eu estou certo, eu brigo por isso, eu bato boca por isso, eu me posiciono, e eu estou sendo insensato. Porque a tragédia da insensatez não é estar perdido, mas é não saber que está perdido. Eu conheço pessoas, não sei se você conhece, eu conheço pessoas quebradas financeiramente, que juram que entendem de dinheiro. Eu conheço gente que não tem R$1 na conta, mas quer sentar para dar aula de finanças, porque na cabeça dele, ele está certo. Conheço pessoas que querem dar aula para casais, amam ministrar casais, mas o casamento dele está falido. Pessoas afundadas emocionalmente e juram que estão bem. Está bem. A pessoa treme, desmaia, toma 1 bilhão de remédios, mas está bem. A pessoa está longe de Deus, não ora, não busca, não clama, não sente Deus em nada, mas continua sendo espiritual, dá profetada para todo mundo. Tem gente que para cada um que vê tem um recado. Deus mandou dizer, Deus mandou dizer, Deus mandou dizer. Mas a pessoa está arrebentada, porque a primeira vítima da insensatez são os seus olhos. Você não percebe mais nada, você não enxerga mais nada, não há lucidez, nada. O insensato, ele perde a capacidade de se autoavaliar, ele perde a capacidade de dizer se ele está bem ou está mal. O insensato, ele sempre justifica tudo, dizendo, está tudo certo, porque sempre tem um culpado. Sempre, a vida dele está como está porque alguém fez isso para ele. Ele não consegue se levantar porque alguém o prejudicou. Ele espiritualmente está falido porque alguém o persegue. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um culpado. E quando ele vai se comparar com alguém, ele sempre se compara a alguém pior. Para quê? Para mostrar que ele não está tão ruim assim. Alguém fala para ele, nossa, olha como você está, você tem que melhorar. Aí ele pega alguém pior do que ele e fala, eu não tenho que melhorar nada, olha o fulano como ele é, eu estou muito melhor do que ele. Isso é um demônio, gente, que quer entrar na nossa cabeça, que quer nos matar aos poucos. Isso não é sobre capricho de dizer, o pastor está pregando para eu não ser uma pessoa difícil. Não, eu estou pregando porque Satanás tem destruído a nossa vida pela insensatez, por esse coração que está sempre certo, que não aprende, que não evolui, que não melhora. E uma das frases mais perigosas da Bíblia está aqui, ó, Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final produz. Então está tudo bem, parece reto, é gostoso, é agradável, é prazeroso, mas no final eu vou morrer. Observe, há caminho que parece, tem uma cara de certo, tem um jeito de certo, tem um cheiro de certo, mas não é certo, ele só
Ele só parece, ele não é diabólico. Vai te levar para o fim, vai acabar com a sua casa, vai acabar com a sua família, vai acabar com o seu trabalho, vai acabar com o seu nome, vai acabar com a sua dignidade. Mas ele parece o quê? Certo. E como ele parece certo, e eu sou insensato, e insensato não ouve, parece seguro, termina em morte. Por quê? Porque Satanás raramente apresenta a destruição como destruição. Ele apresenta a destruição como bênção, ele apresenta a destruição como ganho, ele apresenta a destruição como vantagem, como direito. Satanás não é burro. Ele sabe que se ele se revelar a você com os seus reais propósitos, você acorda. Ele sabe que se ele mandar um demônio ao pé da sua cama de noite, você vai clamar: o sangue de Jesus tem poder. Ele sabe que se ele colocar um demônio com chifre, rabo e tridente, na mesma hora você pega a Bíblia. Então ele não pode se apresentar a você como algo ruim, porque se ele se apresentar como algo ruim, você logo vai lembrar de Jesus. Então ele vai dizer: eu vou parecer alguém que está abençoando ele. E como ele não ouve, como ela não ouve, como na cabeça dele e dela há uma insensatez, ele sempre vai entender que a destruição é uma oportunidade. Deus nos livre disso. Que Deus nos livre dessa destruição que vem com prazer. Que Deus nos livre dessa destruição que vem com liberdade, que vem com felicidade. Não foi assim no Éden. Não foi assim que a serpente veio lá e com uma conversa mansa fez Adão e Eva comerem de um fruto que o próprio Deus tinha dito que iria matá-los? Foi assustando eles? Não, foi enchendo o ego deles. O ego deles. Deus já disse: esse dinheiro não é bom. Deus já disse: esse namoro não é bom. Deus já disse: trabalhar desse jeito não é bom. Mas vem alguém e infla teu ego, daqui a pouco você está mordendo o que Deus disse que não é bom. Lembra de Sansão? A força dele era o seu cabelo. Ele nasceu para ser um nazireu. Sua mãe não podia ter filho, ele era a resposta da oração de sua mãe. Ele veio para ser um libertador contra os filisteus. Sansão tinha uma força que ninguém tinha, mas Sansão era um insensato. Ele nunca levou a sério o seu chamado. Ele não podia fazer 3 coisas. Não podia tocar em cadáver, ele tocou em cadáver. Não podia tomar bebida forte, ele tomou bebida forte. Não podia se casar com pessoas de uma outra tribo, ele se casou com pessoas de uma outra tribo. E não poderia cortar o cabelo, e ele conta o segredo do seu cabelo. Tudo que ele não podia fazer, ele fez. Por quê? Porque a destruição não veio com cara de destruição, a destruição veio com cara de carinho, afeto. Lembra de Judas, tesoureiro de Jesus, andou com ele, e a destruição de Judas não veio com bronca, briga. A destruição de Judas veio com beijos, afeto. E hoje continua sendo assim. Toda a armadilha do diabo para nos destruir começa com uma boa ideia, uma boa liberdade. Que Deus nos livre disso. A pergunta que temos que fazer diante das verdades que carregamos, porque o sábio ele pergunta: onde isso vai me levar? Continuar com isso, para onde isso vai me levar? O tolo diz: o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora? Estou sentindo uma alegria. Quem vive pelas emoções termina escravo delas. Mas Deus vai nos livrar da insensatez. Que o Senhor nos esprema hoje, para que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para ver aquilo que está nos destruindo aos poucos. Eu declaro que todo o plano do diabo para acabar com você, para fatiar sua alegria, fatiar sua família, fatiar seus sonhos, acabar com você, porque tem coisas que está dizendo glória a Deus, e o diabo está dizendo: vai lá, tonto, continua dando glória para Deus, porque não é Deus que está fazendo coisa nenhuma, sou eu que estou acabando com você. Deus vai revelar todo o caminho que parece certo e não é certo, vai nos acordar hoje com a unção do Espírito Santo. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que parece, mas não é, aquilo que está oculto, é envenenado, é torto, e a gente está dizendo: Deus está me abençoando. Hoje o céu vai trazer luz sobre a tua vida, e os planos do diabo vão cair por terra, em nome de Jesus. Eu creio que vão cair por terra. Pessoas que são falsos amigos, que parecem amigos, vão cair por terra. Planos que parecem ser boas aquisições, ai que bom, eu vou comprar esse carro, muitas vezes é golpe financeiro, muitas vezes é um problema que vai estourar lá na frente. Toda a situação maquiada, levanta a mão para cá, toda a situação maquiada, toda a situação camuflada, toda a situação manipulada, eu declaro: o Espírito Santo te dará discernimento, e você não vai cair nessa, você vai ser acordado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Agora, como é que eu consigo entender essas coisas, pastor? Salomão, ele vai fundo, porque em Provérbios capítulo 18, verso 2, ele vai dizer que o tolo, o insensato, ele não tem prazer no entendimento. O tolo, o insensato, ele não tem prazer em ouvir. Esse é o problema. Ele não quer ouvir algo diferente daquilo que ele quer fazer. Então o tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor o quê? Ele não quer ouvir, ele só quer falar. O tolo não quer ouvir, ele só quer falar. Ele só quer falar. É aqui que o inimigo nos arrebenta. A gente só quer falar. Por que o insensato continua errando? Porque ele não ouve ninguém. Ninguém. Se o próprio Deus aparecer para ele e dizer: você está errado, muda, ele não ouve. Ele não quer ouvir, ele quer falar. E isso é assustador, porque o texto não está dizendo que o insensato é burro. Não, porque se fosse algum problema neurológico, a gente tratava. Se fosse algum problema, dava um remedinho. Não, a Bíblia não diz que o insensato não tem inteligência. A Bíblia está dizendo que o insensato, ele não tem prazer de entender. Ele não quer entender. Ele não quer ouvir o contraditório. Ele não quer ouvir um outro lado. Ou seja, o problema não é intelectual. O problema do insensato é espiritual. É uma decisão de entrar numa conversa e não aprender nada. É uma decisão de estar numa sala de aula e não aprender nada. É uma decisão de pedir um conselho, e quando aquele conselho é diferente do que eu quero, eu não vou absorver nada. Insensatos não escutam para compreender, escutam para discutir. Ele não quer compreender, ele quer discutir. Ele não escuta para crescer, ele escuta para responder. Enquanto o outro está falando, ele não está absorvendo, ele não está avaliando, ele está dizendo: deixa eu pegar uma falha da fala do outro, que eu já vou rebater e deixar ele abaixo de um cachorro aqui. Insensato não escuta para mudar, insensato escuta para contra-atacar. Ele quer contra-atacar, ele precisa lacrar, ele tem que dar a última palavra. Por isso que existem tantas pessoas que passam 20, 30 anos ouvindo pregações e não mudam. É rato de igreja, não sai da igreja, a vida inteira na igreja, tem orgulho de dizer que está na igreja há 1 bilhão de anos, mas não muda, porque quer ouvir, mas não quer aprender. E existe uma diferença entre ouvir e escutar, guardar no coração. E aqui está um dos maiores perigos da igreja moderna. Nós estamos formando pessoas muito bem informadas, mas quase nunca transformadas. Todo mundo começa a entender quem é João, quem é Jesus, vai fazer o IBEX, vai fazer Little Play, e cada vez que entende mais a Bíblia, está dizendo: olha, eu entendo, mas não se transforma, não sabe pedir perdão, não sabe dizer: você me ajuda, eu sou difícil, eu sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa complicada, eu preciso de paciência comigo, mas eu vou aprender. Não, todo mundo quer razão. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas, elas modificam a verdade para ter a sua verdade. Elas criam uma narrativa dos seus problemas, porque elas não conseguem entender que algumas coisas elas falharam, elas erraram. Aqui na igreja mesmo, quando você vai instruir um voluntário, vai falar, tem gente que não quer ouvir. Não quer ouvir. E aí cada um cria a sua narrativa. Não é sobre a igreja ou o voluntário estar sempre certo. É sobre o seguinte: diante de tudo que eu ouço, qual é a parte que eu tenho que aprender? Porque parece que tem pessoas que não têm que aprender nada, que estão perfeitas, que estão cheias de verdade. A gente sabe falar de fé, mas não sabe obedecer. Orgulhoso não aprende, gente. Orgulhoso não pergunta. Orgulhoso não escuta. Orgulhoso não admite. Orgulhoso sempre quer dar uma explicação. Por que você fez isso? Tem uma explicação. Como é bom quando a gente consegue dizer para o outro: eu errei. Eu errei, me ajuda a não errar mais. Eu errei, me ajuda a melhorar. No seu trabalho, como é bonito você ver um funcionário que, quando comete um erro, ao invés de
justificar o erro, diz: puxa vida, eu fui incapaz nessa tarefa, você pode me ajudar, você pode me ensinar. É por isso que Deus concede transformação a um pecador, mas Ele encontra dificuldade em transformar um orgulhoso. É por isso que Saul foi destruído. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul tinha altura de rei, porte de rei. Todo mundo olhava para ele e dizia: esse camarada merece ser rei. Ele tem o porte, é bonito, é alto, é forte. Saul foi escolhido pelo povo e Deus abençoou o rei Saul. Só que Saul tinha um problema: ele parou de ouvir. Ele não ouvia ninguém. Toda vez que Samuel, o profeta, corrigia Saul, ao invés de dizer: Samuel, me ajuda, me ensina, que Deus me perdoe, toda vez ele tinha uma explicação. Uma explicação. Todas as vezes que Samuel apontava o erro de Saul, ele dizia: a culpa é do soldado, a culpa é do filisteu, eu não. Até que chegou um momento que Deus disse: já que você não escuta mais ninguém, Saul, eu vou levantar outro no seu lugar. Porque eu não posso usar quem não ouve. Eu não posso encher do Espírito Santo quem não ouve. Olha a diferença de Saul para Davi. Davi cometeu crimes muito mais graves que Saul. Só que quando Davi era confrontado, não sei se você lembra de Natã, que vai até o palácio de Davi, depois que Davi engravida a mulher de um homem, e ele passa um pano ali tentando esconder a gravidez que ele tinha com a esposa de fugiu o nome do homem, meu pai, Urias, isso, a Betseba. Aí lá em 2 Samuel capítulo 12 verso 13, quando Natã olha para ele e diz: você pecou, Davi. Olha a resposta de Davi, qual foi? 1, 2, 3: pequei contra o Senhor. Ele não disse: mas a Betseba era muito bonita, mas eu estava carente, foram meus hormônios, mas quem mandou ela tomar banho com a janela aberta? Não tem desculpa. Eu pequei contra o Senhor. E qual foi a resposta de Natã? O Senhor vai tirá-lo do trono? O Senhor vai acabar com a raça dele? Não, o Senhor perdoou, você não vai morrer. Por quê? Porque nunca é o tamanho do pecado, sempre é o tamanho do arrependimento. Se você quer ser abençoado por Deus, ao invés de você ficar tentando enfrentar seus pecados, em tentar encontrar culpados, diga para Deus: Deus, foi eu mesmo que fiz, foi eu mesmo que cometi esse pecado, me perdoe. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Misericórdia. Talvez seja isso que Deus quer falar com alguém aqui hoje. Talvez seja por isso que essa palavra veio ao meu coração logo depois do culto da manhã. Porque existem pessoas que estão pedindo mudança, mas resistindo à correção. Quer mudança, quer crescimento, e Deus manda te dizer: enquanto você resistir à correção, você vai repetir o mesmo ciclo. Vai namorar e separar várias vezes, vai trabalhar e ser mandado embora pelos mesmos motivos, vai ficar doente, porque o milagre não acontece apenas quando Deus fala. O milagre acontece quando você decide ouvir e praticar o que Deus fala. Não é mais sobre culto. Fala comigo: quem não aceita a correção decidiu permanecer igual. Quem não quer mudar não quer ouvir. Quem não quer mudar não quer ser corrigido. Quem não quer mudar não quer ouvir o contraditório. Quem quer mudar quer ouvir quem combina comigo. E Deus está dizendo: você vai abrir esse ouvido aí sim. Vai, porque eu tenho planos maiores para você do que aquilo que você imaginou. Você vai abrir esse ouvido sim. Você vai, e quem permanece igual durante muito tempo acaba preso numa zona de conforto. Eu não fiz você para estar em zona de conforto. Eu fiz você para viver milagres e viver a abundância. Levanta a mão para cá, hoje Deus está quebrando isso. Eu quero declarar que a sabedoria vai voltar para a sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Repita comigo: Senhor, ensina-me. Senhor, corrija-me. Senhor, mostra-me onde eu estou errando. Senhor, eu não quero apenas estar certo, eu quero ser transformado. Que a tolice e a insensatez caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu não quero colocar medo em você, mas eu quero dizer para você alguns sinais que mostram se a gente vai
de problemas da insensatez da nossa vida. Alguns problemas terríveis que podem surgir no nosso coração, na nossa família, por conta da insensatez. Coisas que, se a gente não parar para pensar, a insensatez vai cobrar um preço muito alto. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também. O problema do insensato é que ele ama plantar, mas ele não gosta de colher. Ele fala o que quer, mas quando é a consequência do que ele falou, ele foge. Ele chora. Já discutiu com alguém que chora? O choro é a arma daqueles que não querem ser corrigidos. Falam o que querem e na hora de ouvir choram. Porque quem é que vai corrigir alguém que está chorando? A maioria de nós recua na hora de corrigir quem chora. O choro é a arma do fraco. Mas Deus construiu o universo com um princípio. Você pode escolher a semente que quiser para plantar, mas você não vai escolher a colheita que vai ter. A colheita vai vir do que você plantou. E eu vou te dar algumas coisas tristes, alguns custos da insensatez. O primeiro deles é a solidão. Todo insensato vive sozinho. Todo tolo vive só. Ninguém consegue construir relacionamentos saudáveis sendo insensato. Briga em casa, briga na empresa, briga na igreja, briga na família, briga com o vizinho. A insensatez destrói relacionamentos. Ela torna você uma pessoa solitária. Ninguém convive de forma saudável com um tolo. O insensato, por quê? Porque não dá para conviver com alguém que está certo o tempo todo. Não dá para ter paz com alguém que não erra. Alguém que encontra defeito em tudo e em todos. Que se ofende o tempo todo quando algo lhe apresenta diferente do que ele quer. Alguém que todo erro que comete diz assim: mas eu errei, não é porque eu errei não, é por sua culpa. Como é que uma casa é estruturada desse jeito? Onde não há fragilidade, onde não há humildade. Relacionamentos sobrevivem quando há perdão, quando há me ajuda, quando há me ensina. Mas quando não existe humildade, insensatos só querem vencer na discussão. Isso é loucura. Enquanto o sábio quer preservar relacionamento e se cala, o insensato ele briga até as últimas consequências para vencer. Todo insensato vive sozinho. Esse é um preço alto da insensatez. O segundo preço, além de perderem família, trabalho, ministérios, insensatos vivem na pobreza. Insensatos não prosperam, perdem dinheiro. Sócios abandonam sociedades. Clientes decidem não comprar mais. Fornecedores dizem: eu não vendo mais para essa pessoa. Por quê? Porque ele não enxerga nada além dele. Mas não sou eu que estou falando não, é a Bíblia. Provérbios capítulo 13, verso 18. Salomão diz: quem despreza a disciplina, quem despreza a rotina, quem despreza o cuidado, cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe o quê? Quem acolhe o quê? A repreensão. Quem aceita ser corrigido, quem aceita dizer: ó, faz diferente, muda isso, melhora aquilo. Quem aceita a repreensão é honrado. Salomão está dizendo: a pobreza não começa na carteira, a pobreza não começa no saldo bancário, a pobreza começa na cabeça. Ele não aceita a repreensão, ele briga com todo mundo, ele não aceita. O problema não é falta de dinheiro. O insensato procura dinheiro, mas o sábio procura sabedoria. Sim, todo insensato empobrece, todo insensato perde o patrimônio, todo insensato vai ganhar cada vez menos. Terceira situação que custa caro para o insensato: primeira, solidão; segunda, pobreza; terceiro, confusão mental.
Tolos insensatos nunca sabem o que quer. Um dia ama, outro dia odeia. Um dia quer abraçar, outro dia quer matar. Um dia quer conquistar o mundo, outro dia quer pular da varanda. Um dia quer casar e ter filhos, e no outro dia quer viver solteiro. Nunca sabe o que quer. A insensatez não deixa absorver ideias paralelas, não consegue ouvir a Bíblia. A insensatez nos torna pessoas doentes, que começam coisas e abandonam. É um rastro de começo e interrupção, não termina nada aí. A Bíblia diz, Tiago 1,8, não sou eu não, leia comigo no 3, 1, 2, 3. Uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. A insensatez toca na mente, e a mente é dividida. Parte de mim quer, parte de mim não quer. Parte de mim quer Jesus, parte de mim quer beber, parte de mim quer vencer, parte de mim quer perder. Em tudo que faz. Põe de novo o texto, Tiago 1,8. Repita comigo aqui, em tudo. Em tudo que faz, é no amor, no dinheiro, na profissão, na carreira. Em tudo que faz é indeciso. Em tudo que faz, liga para a mãe, liga para o filho, mas liga só para ouvir o que quer. Porque se alguém fala diferente, não compra agora não, eu quero comprar agora sim. Quem não governa a mente não governa a vida. E sabe o que é o mais assustador? O insensato sempre acha que o problema está fora dele. Quer ver outra característica? Além da solidão, da pobreza, da mente perturbada, todo insensato é impulsivo. Isso é uma doença, gente. É uma doença. E aqui eu acredito que muitos destinos já foram destruídos pela impulsividade. Porque o insensato, ele precisa do impulso. Ele não fala pensando, ele fala o que vem na cabeça. Ele explode, ele magoa, ele humilha, ele é irônico, ele compra sem precisar, ele estoura o cartão de crédito, ele come mais do que devia, ele bebe mais do que devia. Olha, Provérbios 29:11 explica o que eu estou pregando aqui. O tolo, o insensato dá vazão o quê? A ira. Sentiu, falei. A mente sugeriu, estou falando. O insensato, o tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. O sábio freia. O sábio não é alguém sem emoções, coisa nenhuma. O sábio tem emoções, mas o sábio governa. Eu vou falar depois, eu vou conversar outra hora, eu não vou tocar nesse assunto, eu vou pular esse assunto, porque não vai agregar nada e vai machucar aquela pessoa. Eu vou pôr um filtro. Peraí, eu vou falar mais baixo, vou falar devagar, vou falar com calma, vou escolher um momento. O sábio não escolhe momento. O sábio discute assuntos complexos em lugares fúteis, lugares que não respeitam ninguém. Os sábios, eles se preparam e dizem: eu poderia acabar com a raça daquela pessoa, mas eu não vou destruí-la, eu vou amá-la. O tolo diz: não, se eu contar tudo que sei, eu ponho ele abaixo de um cachorro, acabo com a raça dele. Você é um sábio ou você é um insensato? Porque quem não governa as emoções será governado por ela. Quem não governa, quem faz apenas o que quer, é uma criança. Criança não tem responsabilidade, mas o sábio não faz o que quer. O sábio faz o que tem que ser feito. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso, irmãs. Que Deus entre na nossa cabeça. Que Deus entre, que se houver alguém entre nós, e eu mesmo, que precise desse encontro com Deus, para termos um coração humilde, onde eu não tenho problema de dizer: estou errado, me ajuda, para que não possamos perder tudo que mais amamos nesta vida. Mateus 26:39 diz, Jesus disse no Getsemane, e um pouco mais adiante: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é sensatez. Sensatez é dizer: se eu quero, eu faço, mas se Deus quer, que fique não o que eu quero, o que Ele quer. Eu encerro dizendo que sabedoria é uma escolha. A sensatez é uma escolha. Eu vou te dar algumas dicas para você ser sensato no pique. Primeira delas: tema a Deus. Fala comigo: eu preciso temer a Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o começo da sabedoria.
é o princípio, e o conhecimento do santo é o entendimento. Temer a Deus é respeitar a Deus, é honrar a Deus. É honrar a Deus com a minha palavra, é honrar a Deus com a minha atitude, é honrar a Deus com o meu comportamento, com a minha carreira, com a minha profissão. É honrar a Deus. Se Deus me ver honrando a Ele, Ele me enche de sabedoria. Algo vem sobre a minha cabeça que eu nem reconheço mais quem eu sou. Eu começo a falar coisas tão bonitas, eu começo a ter freio, eu começo a entender que eu não sou mais uma porcaria, eu começo a tratar as pessoas com decência, eu começo a me autoavaliar e crescer. A sabedoria é o antídoto contra a insensatez. Quanto mais sábio você for, menos insensato você será. E eu declaro um tempo de sabedoria. Comece a temer o Senhor. Acorde pela manhã, ao invés de reclamar, honre o teu Deus porque você acordou. Honre o teu Deus na hora do almoço. Vai almoçar, ore, não coma como um animal. Antes de comer, fala: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Vai dormir, ore, passe o dia orando, ponha louvor no rádio. Você poderia ouvir funk, você poderia ouvir sertanejo, mas vai ouvir louvor. Por quê? Porque eu estou tendo um tempo de honrar o meu Deus. Quem honra o Senhor recebe sabedoria. Você vai para uma reunião, ao invés de ligar para um monte de gente que não vai te ajudar, dobra o joelho no banheiro da empresa e fala: Deus, eu tenho uma reunião tensa, é um contrato valioso, eu tenho um cliente importante, e seja adorado, seja lá qual foi o resultado dessa reunião, louvado seja o nome do Senhor. Quem teme ao Senhor recebe sabedoria, e eu declaro sabedoria sobre você. Fala comigo: temer ao Senhor. Segunda coisa, quer ser sábio? Aceite a instrução. Aceite a instrução. Aceite ser corrigido. Correção, ela desce amarga. Ninguém gosta de ser corrigido. A gente gosta de aplauso, mas aceite a correção. Quem não aceita a correção não pode crescer. Quer ter sabedoria? Aceita a correção. Ouça o teu líder, não bata a boca com ele. Se ele estiver errado, Deus vai dar conta dele. Aceite a correção, não meça forças. Aceite. Em algum momento você precisará ser corrigido. Todos nós. Você imagina se fazer prova de matemática, não acertar nenhum exercício, e a professora ficar falando 10, 10. Aí eu vou para o mercado de trabalho e não consigo emprego em lugar nenhum, porque a vida inteira ninguém me corrigiu. A correção é uma proteção. A correção não é uma punição. Que bom que alguém consegue me corrigir. Toda evolução precisa de ajuste, gente. Todo casamento, toda construção, alguém tem que olhar e dizer: mais para a direita, mais para a esquerda. Todo mundo precisa de um confronto. É o ouro que, para passar no fogo, tem que ter o ourives olhando, dizendo: sem o fogo a impureza não sai. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Provérbios 13:18 diz que quem despreza a disciplina, já li esse texto, cai na pobreza, mas quem anda com os sábios. Provérbios 13:18 é isso? É o 18. Põe o 18, por favor. Quem despreza a disciplina cai na pobreza, mas quem acolhe a repreensão é honrado. O sábio, ele entende que a repreensão, ela dói em alguns momentos, mas ele também sabe que não ser repreendido vai doer por anos, por uma vida inteira. Tema o Senhor. Aceite a repreensão. Terceiro, mude suas companhias. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Olhe direito com quem são as pessoas que você conversa, que você se aconselha, que você sai para curtir. Quantas pessoas? O companheiro do tolo acabará mal. Pode ser amigo de infância, pode ser companheiro de longa data, pode ter jogado bola junto. É tolo. A Bíblia diz que quem anda com tolo, companheiro de tolo, acaba mal. Por quê? Porque você sempre vai se parecer com aquele que você admira. Você sempre vai se parecer com aquilo que você escuta. Você sempre vai estar próximo e parecido daquele que você convive. E Deus está dizendo: se você trocar as pessoas e os ambientes, eu transformo o seu destino. Venha para a igreja. Aqui nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a Deus. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Tema ao Senhor. Segunda coisa,
Aceite a repreensão. Terceira coisa, mude suas companhias. E última, peça sabedoria. Tiago 1,5 diz, leia comigo no 3, 1, 2, 3. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será. Sabedoria não cai pronta. Sabedoria é algo que Deus nos dá dia após dia, porque eu peço. Então assim, você não entende, diz, eu não estou entendendo, Senhor, me dá sabedoria. Peça sabedoria para criar seus filhos. Peça sabedoria para entender como é que um casamento é construído. Peça sabedoria para restaurar seu relacionamento. Chega de briga, chega de confusão, chega de bate-boca, chega de dormir um no quarto, outro na sala. Chega, sabedoria. Deus me dá sabedoria para eu parar de ficar chateado todo dia, magoado todo dia. Senhor, me mostra, eu quero me autoavaliar. Onde é que eu estou sendo ignorante? Onde é que eu estou culpando os outros e a culpa é minha? Senhor, eu quero me autoavaliar, eu quero me conhecer. Senhor, tira todas as escamas dos meus olhos, porque se eu estou sendo um tolo orgulhoso, eu não posso ser essa pessoa mais. Eu preciso entender, eu não quero ser o dono da verdade. Eu preciso entender que eu preciso crescer. Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho um casamento para manter, eu tenho um ministério para conduzir. O tempo é curto, já estamos na metade do ano. Eu não posso mais gastar esse ano, jogá-lo no lixo. Senhor, abra os meus olhos, me dá sabedoria, porque eu não posso ficar brigando por coisas tolas. Eu preciso parar de justificar. Eu quero trocar a minha opinião pela sabedoria de Deus. Quantos querem trocar a sua opinião pela sabedoria? Eu quero trocar a minha razão pela razão de Jesus. Eu quero trocar a minha ideia pela ideia de Jesus. Eu quero trocar os meus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Levanta a mão para cá e eu profetizo que a sabedoria vai governar a tua casa. A sabedoria vai governar a tua empresa. A sabedoria vai governar teu casamento. A sabedoria vai governar teus negócios. A sabedoria vai governar teus filhos. A sabedoria vai governar teu ministério. A sabedoria vai governar aquilo que você sente, porque Deus está falando com você hoje. A insensatez não vai roubar teu chamado. A insensatez não vai roubar teu cargo. A insensatez não vai roubar teu destino. A insensatez não vai travar você. Eu declaro hoje, abra espaço. Você vai florescer em nome de Jesus. Vai edificar uma vida, uma casa sobre a rocha. Vem o temporal, vem o tsunami, vem a tempestade, vem a onda, vem o vento. A sabedoria não vai deixar você cair. Você não vai ruir, você não vai quebrar, você não vai ser envergonhado. O teu nome não vai estar na lama. A tua casa não vai estar jogada na sarjeta, porque você vai construir com a mente de Deus. Eu não tenho problema em ser corrigido. O meu problema é ser tolo, é ser insensato. Mas hoje o Espírito está nos acordando para crescer, está nos acordando para prosperar nele. Eu quero que você feche os olhos e faça uma oração sincera ao Senhor. Eu quero que você peça para Deus: Senhor, me mostra, por favor. Não é para você pensar em ninguém, não é para você dar indireta para ninguém, mas eu queria que você pedisse a Deus para Ele mostrar para você. Ele vai mostrar quais são as áreas que cabe uma autoavaliação, que cabe, sabe, a gente baixar um pouco a bola e falar: Deus, quais são as verdades que eu estou carregando como insensato, Senhor, que está tornando minha vida pesada. Eu estou perdendo tudo aos poucos, Pai. As coisas estão todas morrendo na minha vida, e eu com esse nariz em pé, com essas pedras nas mãos, porque o caminho só parece que está certo, Senhor, mas todo dia eu estou menor, todo dia eu estou mais infeliz, todo dia eu estou perdendo algo que eu amo, todo dia eu me sinto mais fraco, todo dia eu me sinto mais pobre, todo dia eu me sinto mais só. A solidão é gerada pela insensatez. Ninguém aguenta conviver com o insensato. Ninguém aguenta ouvir com alguém que não sabe ouvir. Ninguém aguenta. E quantos crentes são assim? Ninguém aguenta. Tem que ficar pisando em ovos. E essa insensatez te deixa só. Está te empobrecendo, está
te endividando, está começando a perturbar a sua cabeça, você está ficando uma pessoa atrapalhada, emocionalmente desregulado, não consegue mais segurar o que sente, e aos pouquinhos nasceu para reinar e está perdendo, nasceu para governar e está perdendo. Mas essa palavra não é para te humilhar, não. Essa palavra é para te resgatar. Essa palavra é para te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Essa palavra é para limpar você, trazer suas vestes alvas como a neve. E Jesus está dizendo: deixa eu pegar na sua mão, que eu vou te ensinar tudo de novo. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Você não vai estragar a sua vida, porque eu vim te socorrer aqui hoje. Você não vai perder tudo, não. Eu estou chegando aqui na parada e eu vou cuidar de você. Eu te amo. Muita gente já desistiu de você, muitas pessoas já lavaram as mãos, mas eu não desisti de você, eu não desisti. Esse culto não está sendo feito por acaso, eu não desisti, eu vou atrás de você. Eu deixo as 99 no aprisco para ir atrás de você, eu vou atrás de você e eu vou te resgatar hoje. Mas entenda que a verdade está comigo, não com você. Eu te amo e eu guiarei você. Peça para Deus te dá humildade, peça para Ele, fala: Deus, me dá humildade, Senhor. Tira o orgulho do meu coração, tira a soberba, Pai. Tira essa necessidade de provar, de brigar, essa necessidade de ser certo sempre. Eu preciso, não preciso, Senhor. Dá um coração igual ao teu, Senhor. Dá um coração que se humilha, dá um coração que reconhece, dá um coração que pede ajuda, um coração que fala para alguém: olha, me ajuda, eu sou incapaz. Trata o nosso coração nesse dia, Pai. Trata a nossa alma, nosso espírito. Pode colocar em pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto Deus tocando. Deus vai te dar leveza nesta noite. A leveza. Você vai voltar para casa zen, tranquilo. Vai aprender muito, você vai crescer muito. Você vai crescer demais. Você vai fazer coisas novas. Deus vai te dar um caminho, não é que parece certo, é o caminho certo, onde você vai crescer de verdade, você vai prosperar de verdade, você vai ganhar dinheiro de verdade, você vai ser um líder de verdade, você vai construir uma vida de verdade. Porque não é sobre a sua verdade, é sobre a verdade do Evangelho. Estenda as suas mãos como eu estou fazendo assim, ó. Deixa o Espírito Santo gerar algo em você. Vai glorificando o nome de Jesus enquanto eu oro por você. Vai glorificando o nome de Jesus. Eu quero orar pela sua cabeça. Vai glorificando o nome de Jesus. Vai glorificando. Deixa eu orar por você. Só vai dando glória. Só vai dando glória. Só vai dando glória. Pai, eu quero orar pela cabeça deles. Se houver algum aperto, vai dando glória. Vai dando glória. Eu quero orar. Eu vou orar por você. Enquanto eu oro por você, você dá glória. Enquanto eu oro por você, você só glorifica. A glória abre a porta. A glória abre o espaço para Jesus entrar. Pai, eu quero orar pela cabeça deles. Toda a cabeça perturbada aqui, Senhor. Toda a cabeça doente. Toda a mente escravizada. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora. Eu quero pedir que o Senhor liberte-os agora. Eu quero pedir que toda a cadeia, todo o grilhão os liberte agora. Eu quero declarar os pensamentos de Jesus sobre eles agora. Nós estamos nos abrindo para florescer. Nós estamos temendo ao Senhor agora. Temendo ao Senhor. E dizemos: corrija-nos, Pai. Corrija-nos daquilo que é preciso corrigir. Corrija-nos daquilo que é importante corrigir. Corrija-nos, Senhor. Corrija-nos, ó Deus. Corrija-nos, ó Deus. Corrija-nos, Pai. Encha-nos da Tua graça, Pai. Dá-nos coragem para nos afastar daqueles que estão tolos ao nosso redor. Dá-nos coragem, Senhor. E nós te pedimos agora, pelo poder do nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Eu oro por um tempo de sabedoria nas escolhas, sabedoria nas decisões, sabedoria na alma, no espírito, para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Clame a Deus por sabedoria. Peça para Ele te dar sabedoria. Fale mesmo. Fala: Deus, me dá sabedoria. E pensa nas áreas mais tensas da sua vida, as áreas mais complicadas, e peça sabedoria. Se for na família, peça. Se for no trabalho, peça. Se for na igreja, peça. Se for em relação à tua saúde, peça. Você sabe qual é. Sabedoria. Veja quais são as áreas que mais estão vazando, mais doendo.